Primeiramente, bom dia a todos. Hoje, no primeiro vídeo do canal, nós vamos tratar de um assunto maçante, mas de extrema importância para quem vai prestar vestibular, está prestando vestibular, que é a organização do tempo. E eu vou dar 4 dicas simples que irão fazer toda a diferença para você que está nessa jornada. Bom, o princípio básico da organização do tempo é montar uma agenda. Mas não é qualquer agenda como a de um médico ou de um dentista, por exemplo, mas uma agenda para um vestibulando. O primeiro passo para otimizar essa agenda é se conhecer. Não tente escrever nessa agenda que você vai estudar das 7 às 11 horas da noite, pois isso é impossível. Para isso, detalhe seus estudos o máximo possível. A ideia é fazer algo bem metódico e detalhado. Acreditem, isso faz toda a diferença. Nessa agenda você não deve esquecer de absolutamente nada, nem mesmo do seu tempo livre. Você precisa ter um tempo para você. Seja assistir televisão, ir para academia, passear com seu cachorro, assistir filme, não importa, você precisa ter um tempo só para você. E por fim, que é o que eu julgo mais importante para quem quer otimizar essa agenda de vestibulando, é você ser produtivo. Não desperdice seu tempo. Se você está estudando, você está estudando. Você não está conversando no WhatsApp, você não está no celular, você não está no Facebook, você não está em lugar nenhum. Você está estudando. E acreditem, isso vai fazer toda a diferença para vocês. Bom, aqui eu coloquei como que era a minha agenda que eu estudava no meu cursinho. Bom, eu tinha aula de manhã e o meu cursinho a gente tinha só 4 aulas diferentes por dia. Eram 4 aulas diferentes, não repetíamos nada. E ele terminava meio-dia e 45 as aulas. Começava às 7, terminava meio-dia e 45. Então, do meio-dia e 45 até as 2 horas da tarde era o meu tempo de descanso, era o meu tempo de almoço, que eu ia pro restaurante comer, porque eu estudava numa cidade, morava em outra. E eu começava a estudar às 2. Por que tem esse das 2 às 2h50? Esse é o tempo que você vai estudar. É o seu tempo útil de estudo. É aquilo que eu falei. É o seu tempo que você vai ser produtivo. Nesses 50 minutos que você vai estudar essa sua aula 1, você não vai fazer mais nada. Você vai estudar a aula 1. Você não vai estudar a aula 2, você não vai discutir a aula 3 com ninguém. Você não vai no plantão da aula 4, você não vai fazer nada. Você vai estudar a aula 1. E isso se segue. Nesses 10 minutos que eu colocava de descanso para mim, entre as 14h50, as 15, 16h50 e 17, eu descansava. Eu ia ao banheiro, eu bebia água, eu ia tomar um café, eu checava meu celular, meu WhatsApp, respondia quem eu tivesse que responder. Era o meu tempo livre de 10 minutos. Bom, como eu tinha só 4 aulas, eu tinha que ficar no cursinho mais ou menos até umas 7 horas da noite. Esse tempo das 18 até as 18h50 eu coloquei para vocês. Ou você ia estudar a aula 5, ou eu terminava de estudar a aula 1, 2, 3 e 4. Se ficou alguma coisa pendente, essa aula 5 eu coloco como se fosse uma matéria específica, ou fazer uma redação, ou se eu não tivesse nada para fazer, eu não fazia nada. Eu ou revisava, ou não fazia nada, não tem problema. Das 19 horas até as 21 horas era o meu tempo de descanso. Era o tempo que eu jantava, era o tempo que eu pegava o ônibus para voltar para casa, era o tempo que eu ia para academia, era o tempo que eu assistia televisão, era um tempo que eu tinha para mim. Eu sou uma pessoa que não costumo funcionar muito à noite, até porque eu acordava muito cedo quando eu fazia cursinho. Então, esse tempo, das 21 até as 22 horas, era um tempo que eu fazia algo cultural, mas que fosse trazer algum benefício para mim também durante meu ano de vestibulando. Então,
Ou eu lia um livro, eu assistia o jornal, eu lia o jornal do dia, eu assistia um documentário, eu assistia um filme mais cultural, nada de ter muito tiro, é legal também, mas para auxiliar nas minhas sedações e tal. E eu ia dormir às 10 horas da noite. Por isso que eu coloquei em vermelho esse tempo das 22 até as 23, para quem costuma dormir mais tarde. Gente, não é bom ficar estudando muito à noite, porque você já está cansado. Então, eu, pelo menos, à noite, eu não estudava muito. Eu simplesmente fazia isso só raramente que eu ficava estudando ou terminava algum exercício, alguma lista de exercícios que eu tinha para fazer. Bom, durante o primeiro semestre, a gente tem que estudar todas as disciplinas iguais. Isso é uma dúvida de muita gente. Muita gente tem, mas eu tenho a minha matéria específica. Não tem problema. No primeiro semestre você vai estudar todas as suas matérias iguais. Você vai estudar, sei lá, X% para cada uma. Não importa. No segundo semestre, você já tem que começar uma escala de priorização para essas suas disciplinas específicas. Então é o seguinte, começou o segundo semestre em agosto. A sua específica, no meu caso, a minha era física e matemática. Então, eu começava a estudar um pouco a mais. Eu, por exemplo, estudava 20 minutos a mais física e matemática em agosto, em setembro era 40, em outubro, 1 hora a mais. Tá? Sempre vai nesse pouco para não atrapalhar o desenvolvimento das outras matérias. Foco naquilo que você vai prestar. Eu, como sou daqui do estado de São Paulo, não queria ir para fora, então eu prestei só a FUVEST, a Unesp, né, a VUNESP e a Unicamp, a Convest. O meu foco era esse, no segundo semestre. Então, eu priorizava a resolução de questões desses vestibulares, tanto as questões dissertativas quanto as de fazer xizinho, esqueci como é que fala agora. O meu foco era esse. E, gente, aumenta o número de exercício. Por que isso? Vestibular é tempo. A gente tem que ser hábil. Você tem, em média, 3 minutos para fazer uma questão. Então, quanto mais você fizer, mais você vai ter treino. Então, no segundo semestre, o foco mesmo é aumentar essa quantidade de exercícios. E resolver prova. Tem que resolver prova, você tem que pegar as provas dos vestibulares anteriores, você vai sentar no seu quarto, no silêncio do celular, no cursinho, aonde for, e você vai fazer a prova. Eu fazia, no caso, de domingo à noite, de domingo à tarde, no caso, porque eu tentava simular como ia ser essa prova. Se eu ia fazer de domingo, os vestibulares, a maioria deles são de domingo, então era domingo, 1 hora da tarde, começa, era domingo, 1 hora da tarde, eu estava sentado na minha mesa, na minha escrivaninha, no meu quarto, fazendo essa prova. Como eu falei de domingo, que eu fazia essa prova de domingo, como que fica os finais de semana? Bom, o meu cursinho, ele tinha aula aos sábados. Não eram aulas de matéria, assim, não eram aulas de matéria. Eram aulas mais complementares às matérias que a gente tinha, né? Então, eram aulas boas, a maioria de resolução de exercícios ou de aprofundamentos, mas a gente tinha. Isso me fazia ver sábado como um dia normal, né? Então, eu saía do cursinho e estudava. Normalmente, eu fazia todo aquele processo da minha agenda como se fosse um dia normal. Caso você não tenha essas aulas no sábado, pegue o seu sábado para estudar. Coloque a sua matéria em dia, né? Normalmente a gente ou fica doente, ou fica cansado, ou não consegue terminar aquilo que tinha para fazer. Tenta colocar a matéria em dia. Eu, no caso, não fazia isso. Eu tentava dissolver essa matéria na semana. Então, sei lá, eu esqueci de fazer... Não deu tempo de fazer 5 exercícios de matemática. Eu dissolvia esses exercícios ao longo da semana. Então, eu fazia 2 num dia que eu tivesse mais folga,
3 no outro dia, 2 no outro dia, não tem problema. Bom, e o domingo, pra mim, era o dia de descanso, né? Quando eu não tava fazendo essas provas, eu não fazia a prova todo final de semana, eu não sou louco. Mas eu descansava e, além disso, eu tinha que organizar a minha semana, né? Organizar é na segunda-feira eu vou ter aula disso, vou estudar isso, esses exercícios e blá, blá, blá. Não tem problema. É o tempo de organização da semana. E se você tiver muito, mas muito atrasado na matéria, coloque a matéria em dia. Não aconselho isso. Tente dissolver a matéria ao longo da semana, mas por isso que eu até coloquei em vermelho. Domingo é dia de descanso, é dia de você se programar para aquilo que vai ser a semana. Bom, gente, esse foi o primeiro vídeo do canal. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, valeu, até mais.